Bom dia! Gente, fala sério, começar a semana, segunda-feira, com um evento desse é bom demais, né? É uma bênção pra gente. Você sabe, Sidney, eu sou muito católico, como você, creio muito em Deus, e tem uma coisa que Deus fala pra gente sempre, e está na Bíblia, que a gente precisa agradecer sobre as nossas conquistas, as nossas vitórias. Porque quando a gente agradece as conquistas, as vitórias, vem mais conquistas e virão mais vitórias. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, né, Zoom? Nós estamos fazendo hoje aqui essa confraternização, essa comunhão do agradecimento de uma grande vitória. A vitória de vocês, de cada família que está aqui, da entidade que liderou esse processo, uma vitória da cidade, de uma cidade que busca cuidar de todos, uma cidade acolhedora, que é essa nossa querida cidade de São Paulo, a qual eu tenho o orgulho e agradecer a cada um de vocês que me deram a oportunidade de continuar nesse mandato. O Sidney comentou que eu estive lá visitando as obras, né, há um tempo atrás. E aí, durante a eleição, vocês lembram daquela eleição, gente? Cadeirada, aquela coisa feia, né? Negócio feio, isso aí não é bacana. Eu falava, meu Deus do céu, quanto ataque, quanta coisa, será que eu não vou conseguir entregar lá o Marechal Rondon para aquelas pessoas, para aquelas famílias tão especiais? Porque já estava tudo certo. Iniciada a obra, o recurso, mais de 20 milhões a prefeitura repassou. E eu falei, eu queria tanto poder entregar. Eu queria tanto poder estar aqui hoje com vocês, e graças a Deus eu estou aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês, antes de deixar meu breve recado aqui, minha breve fala. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês podem ter certeza que eu vou honrar, durante os 365 dias do ano, a confiança que a população me deu para cuidar da cidade. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Mas a gente está fazendo o maior programa habitacional da história da cidade, ó. Não é pouco não, né? O Diogo me falava aqui, só aqui no centro, que o Sidney comentou, eu já entreguei 1.621 apartamentos, eu já entreguei aqui no centro. Hoje entregando mais 131. Está em construção, só aqui no centro, quase 1.000. Na cidade, hoje, nesse momento, que horas são? Fala aí. 10h26. Nesse momento, na cidade de São Paulo, nós temos pedreiro, ajudante de pedreiro, mestre de obra, colocando tijolinho, bloco, em mais de 40 mil unidades habitacionais. Mais de 40 mil. Já está em obra hoje. É motivo de muito orgulho para a gente. Porque tem uma coisa que é preciso diferenciar, que é o tal do falar. Né, que nem a gente às vezes vê muito assim, alguém quer namorar com outro e fala que ama, o mais gostoso é sentir o verdadeiro amor, né? Alguém ficar com discurso, o mais importante é a ação, e é o que a gente está fazendo, e hoje aqui é um grande exemplo disso aqui. Mas eu queria iniciar aqui agradecendo o Sidney Cruz, né, Sidney? Sidney é vereador, foi o secretário da Habitação até abril desse ano, teve que se licenciar porque ele é pré-candidato a deputado federal, então precisou sair do cargo. Mas eu aproveitando e cumprimentando o Sidney aqui, e aliás nós estamos com 2 belos Sidneys aqui em cima, né? Por falta de um, nós temos 2 Sidney bons aqui. E aí eu falo pro pessoal, né, você olhando pro Sidney assim, você fala, ele é americano, é europeu, com essa cabecinha dele assim? Hã? Lá do sul. Sul do Ceará, lá do sul do Ceará. Mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade e compartilhar com vocês uma coisa importante. Depois daquela eleição tão difícil, a gente ganhou super bonito, tive mais de 1 milhão de votos na frente do outro rapaz lá. Aí eu coloquei o joelho no chão e falei, Deus, me ajuda a escolher as melhores pessoas para estarem do meu lado. Porque a gente tem que ter pessoas boas do nosso lado. Pessoas comprometidas, capacitadas, mas principalmente que tenham dentro do coração o sentimento do que é cuidar das pessoas. E o Sidney, ele morava num barraquinho de madeira,
na beira de um córrego lá na Pedreira, lá do fundão. E daquele barraquinho de madeira, que não quer dizer que seja menosprezar ninguém, ele batalhou bastante com a sua família, se formou em direito, se elegeu vereador, se reelegeu vereador, é um grande advogado, um grande vereador, e eu falei, eu vou convidar esse cara, que morou lá num barraquinho, para cuidar da habitação, porque ele sabe a dor das pessoas. Ele vai saber o que é a necessidade que a gente tem de batalhar muito para poder fazer o maior programa habitacional de São Paulo. Então, Sidney, obrigado por você ter aceito esse desafio, obrigado por você ter desenvolvido esse trabalho, muito sucesso aí da sua caminhada, eu tenho certeza que vai ser abençoada por Deus, viu? Obrigado por tudo. Está aqui o Diogo Soares, que é o atual secretário da Habitação, era o presidente da Coab, agora foi para a Secretaria da Habitação, também um grande cara, super capaz, sensível, que está fazendo esse trabalho sensacional lá, dando continuidade a tudo isso que a gente está fazendo na habitação. Obrigado, Dioguinho, obrigado, viu? Fabrício Cobra, o secretário de Subprefeitura, está aqui o Fabrício, ele que cuida de tudo aí, da nossa cidade. O Cacá Viana, nosso diretor-presidente da Coab, está aí o Cacá. O nosso sempre vereador, o Nunes Peixeiro, está aqui, que é o nosso vice-presidente da Coab. Nosso Marcos Vinícius, o subprefeito aqui da Sé, ele que vai deixar aqui tudo arrumadinho na Sé aqui para a gente. Obrigado, Marcos Vinícius. Cumprimentar aqui um cara que eu passei a admirar, que sabe o que é democracia, que vocês sabem que pensa diferente de mim, e eu penso diferente dele do ponto de vista político-partidário. Mas nós pensamos igual do ponto de vista das políticas públicas, que é o que mais importa, que é o Sidney Pitta. Esse cara, eu aprendi a admirar. É um batalhador, é um guerreiro, luta por vocês, tem dentro do coração o sentimento do ajudar. E, Pitta, eu sei que você não é do MDB, mas eu te respeito muito, cara. Porque a gente está dando um exemplo aqui, pessoal, do que são os itens importantes para ter um avanço na nossa cidade e no nosso país. Cuidar das pessoas, fazer as políticas públicas. Eu fui lá visitar a obra, o Sidney sabe, e ele é testemunha que na minha administração ele tem portas abertas para tudo, todas as portas abertas, todo o diálogo. É ou não é, Sidney? Sempre atendendo. Então, eu queria te cumprimentar e cumprimentando você, todas as lideranças aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder fazer esse avanço. Olha, a gente pode olhar aqui um pouquinho para o lado direito meu e esquerdo seu, de vocês. Ali está o prédio Prestes Maia, que durante muito tempo as pessoas moravam ali numa condição terrível, terrível. Sabe quem reformou lá, entregou a chave tudo reformadinho? Ó. A gente olha aqui para a direita, tem aqui esse viaduto, chama Viaduto Santa Ifigênia. Muito lindo, o pessoal vai lá e bate foto, nós arrumamos tudo isso aí. Lá pertinho da casa de vocês, porque agora é a casa de vocês, está lá a Praça Princesa Isabel, que era um terror. Um certo momento ali, aquilo ali era um local da Cracolândia. Era uma coisa horrível. Hoje vocês vão poder ir lá, passear, levar os filhos, os cachorrinhos, curtir aquele parque bonito, Princesa Isabel, todo arrumadinho, tem lá os equipamentos, enfim, todo o esforço que nós temos feito para tornar nossa cidade cada dia melhor. A gente tinha, até um ano atrás, algo muito ruim na nossa cidade, que era a Cracolândia. Eu ia muito lá e eu via muitas mães, eu encontrava muitas mães atrás dos filhos. Hoje, graças a Deus, um trabalho super importante que nós fizemos junto com o governador Tarcísio, a gente não tem mais a Cracolândia. E por que não tem mais? Porque nós levamos as pessoas dependentes para tratamento. Hoje tem mais de 2.500 ainda em tratamento. Estão nos centros de terapia, estão nos hospitais de desintoxicação, estão nos CAPs, estão no centro de atendimento de longa permanência, cuidando daquelas pessoas que caíram naquele vício.
os traficantes, aonde eles têm que estar, na cadeia, e a reurbanização do espaço. E assim a gente vai tornando essa nossa casa maior, porque a gente tem a nossa casinha, né? Agora vocês têm ali a casa de vocês, e ficou bonita, hein, gente? Ficou lindo. A gente tem a nossa casa ali, que está ali, né? O marido, a esposa, os filhos, o vovô, os netos. E a gente tem a nossa casa maior, que é a nossa cidade. Que a gente precisa cuidar da nossa casa maior. Que a gente vive na nossa casa, a gente vive na nossa cidade. Isso é super importante, a gente poder ter esse cuidado, esse olhar. Eu vejo aqui muitas, aliás, grande maioria mulheres. A gente poder, hoje, guerreiras, nossas mulheres guerreiras, e a gente poder hoje ter alegria, felicidade, de que na nossa cidade, todas as crianças têm sua vaga de creche garantida, e 100% em período integral, com 5 refeições. Aí vão dizer, mas Ricardo Nunes, tem muita coisa ainda para fazer. Tem, eu sei que tem, mas nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com simplicidade, com humildade, com dedicação, e vamos tornando a nossa cidade cada dia melhor. Vocês não imaginam, para mim, que vim da periferia, e tem gente que tem vergonha de falar, né? Eu tenho orgulho danado de falar que eu vim lá do Parque Santo Antônio, que eu estudei em escola pública, usei serviço de saúde público, e hoje o cara que veio lá da periferia, casado com a Regina, papai da Baiara, do Ricardinho e da Isabela, vovô de 2 palmeirensezinhos, o Ricardinho Neto e a Valentina. Eles são palmeirenses, gente, os piquititinhos. E a gente, independente de ser Palmeiras, Corinthians ou São Paulo, é de ter o amor pela nossa família, é da gente poder ter o nosso espaço para cuidar das pessoas que a gente ama. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui nesse avanço super importante. Então eu tenho muito orgulho de ter sido uma pessoa que veio lá da periferia e que hoje é o prefeito da maior cidade da América Latina, mostrando para todo mundo que a gente é capaz. De que é o cara que veio da periferia, que está fazendo o maior programa habitacional da história da cidade, o maior programa de ampliação dos equipamentos de saúde de São Paulo, fez o maior programa de asfalto novo de São Paulo, que trouxe o maior número de empresas para a cidade nos últimos anos e que está batendo recorde de investimento e que ganhamos, por exemplo, o Guinness. O Guinness, não é Guinness, é Guinness. Guinness, esse troço aí. Guinness World. O que é o tal do Guinness World? É um prêmio internacional que tudo aquilo que é o maior e melhor ganha o Guinness. Teve um prefeito amigo meu, eu não vou falar o nome aqui não, para não criar problema, que ganhou o Guinness, que reuniu o maior número de pessoas na praia em um único momento. Legal, né? Sabe qual foi o nosso prêmio, o nosso Guinness? O maior programa de segurança alimentar do mundo. A nossa cidade tem o maior programa de segurança alimentar do mundo. O nosso trabalho da cozinha escola, os nossos trabalhos que a gente tem conjunto com o Tarcísio do Bom Prato, o nosso trabalho da distribuição de cesta. Isso é bacana, a gente poder ter orgulho de que é uma cidade do trabalho, do desenvolvimento, mas que não deixa para trás as pessoas mais pobres da sua cidade. Não deixa para trás. E tem sempre um olhar muito ativo e muito carinhoso para todos, para gerar oportunidade para as pessoas. Dia de alegria, vocês vão sair daqui com a chave de vocês. Está lá a nossa equipe, vai ter entrega ali, da chave ali? O contrato, né? Vai assinar lá? Agradecer aqui a nossa equipe da Secretaria de Habitação e Coab, que vão receber vocês ali rapidinho, vai assinar o contrato. Ah, é? Já foi o contrato, a sua chave? Então tá bom demais. Sucesso para vocês, Deus abençoe, sejam muito felizes, viu? Um abraço! Bom, prefeito, aqui mais 131 moradias no centro da capital paulista, região super nova, a gente vai ter depoimento, né? Exatamente. Esse é o Pode Entrar Entidades, que a gente entrega hoje mais 131 apartamentos. Pode Entrar Entidades é uma dos nossos modelos de política habitacional, onde a gente faz o convênio com uma entidade séria, que não invade, mas uma entidade séria, habitacional, para a gente repassar o recurso. Foram 26 milhões e 100 mil reais repassado para a entidade, que ela contrata a empreiteira, e a gente fez um contrato com a Caixa Econômica Federal, que faz a fiscalização, as medições, para a gente poder fazer os pagamentos. Essas pessoas agora, elas vão ter
a oportunidade de ter uma habitação aqui na região central de muita qualidade, fazendo o pagamento de uma parcela que cabe muito dentro do seu bolso, né? O valor aqui médio das parcelas em torno de R$300, para vocês terem ideia de uma coisa que é deles. Então a gente fica muito feliz ali do lado da Praça Princesa Isabel, que já foi a Cracolândia, hoje é uma praça super bonita. A gente está fazendo esse trabalho super importante de entrega habitacional, maior programa habitacional da história da cidade e também, no caso específico de hoje, o trabalho da reurbanização e da requalificação do nosso centro da cidade. Prefeito, a de habitação, né? Para parabenizar em nome da Firma Pro, em nome do Valdecino e pelo trabalho feito na educação da cidade de São Paulo. Obrigado. Prefeito, eu queria começar questionando sobre a operação da Polícia Civil em relação à empresa, né? Porque a Prodan, para instalar cada ponto de internet, cobra R$208 e essa empresa cobrava R$1.800. Porque a prefeitura contratou, né, uma empresa para fazer um serviço que a própria empresa da prefeitura faz mais barato. E se a Controladoria Geral do município tinha consciência desses aditivos do contrato, e segundo a polícia foi aí um desvio de 26 milhões, né, que eles não comprovaram. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tá. Importante a sua pergunta. Acho que tem muitas informações, inclusive a matéria que saiu hoje no Estadão, que inclusive quem assina é um dos 2 jornalistas que eu mais considero dos renomados e sérios do nosso país, mas que infelizmente nesse caso específico, obviamente porque receberam informações equivocadas, acabaram publicando as informações erradas. O valor da Prodan era muito mais alto do que o valor que foi feito com essa entidade. Inclusive no processo, além do valor ser maior, no processo, a Prodan ela dizia que ela não poderia atender nem por aquele valor, porque ela não tem condições de ir em todas as comunidades fazer a instalação dos pontos. Aí, se você puder me permitir, rapidamente, eu queria pontuar algumas questões. Primeiro, que obviamente toda investigação vai ter todo o apoio da Prefeitura de São Paulo. E, até o momento, nós não identificamos nada de irregularidade. Eu já pedi por 2 vezes na última semana para poder rever todo o processo. E o que eu tive da minha equipe é a afirmação de que não existe absolutamente nada de errado dentro do processo de contratação. Deixa eu passar para vocês aqui algo muito rápido. Em 2017 foi feito um chamamento para colocar 300 pontos de Wi-Fi em parceria com empresas que iriam explorar a publicidade. Foram colocados ali em torno de 300 pontos. Então a prefeitura não tinha o aporte de recursos. Quando foi feito a renovação desse processo, foi feito um outro chamamento. Deu deserto, ninguém quis participar, porque estava colocando pontos nas áreas mais distantes. Ninguém quis participar. Aí foi preparada uma outra licitação, aonde assim a prefeitura iria colocar os recursos. Foi instruído todo o processo, passado no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas liberou, mas aí o custo ficou altíssimo para contratar uma empresa privada. Isso está tudo na nota que a gente divulgou para vocês, mas é importante vocês estudarem de mim. Aí não se soltou essa licitação, ficou tentando desenhar-se algo que a gente pudesse levar o direito às pessoas de terem a internet, porque hoje, se as pessoas não têm acesso à internet, elas são excluídas. A gente tentar fazer com que a população pobre pudesse ser incluída, tivesse a inclusão, e aí desenhou-se um processo para que contratasse uma entidade sem fins lucrativos para poder reduzir o preço. O chamamento foi feito, foi passado no Tribunal de Contas, o tribunal fez apontamentos, foram corrigidos os apontamentos e foi soltado o chamamento com aval do Tribunal de Contas, diferente do que está na matéria. Aí tem outra questão que fala, a gente pagou 5 mil pontos. Não, o chamamento foi feito que a gente poderia contratar até 5 mil pontos. Nós não contratamos 5 mil pontos, nós contratamos 3.200 pontos. E foi pago por 3.200 pontos. Eu afirmo e garanto para vocês que também é outra informação equivocada que está na matéria. Nós não pagamos 5 mil pontos. A gente pode até ampliar para mais pontos e chegar em 5 mil, mas o que a gente contratou foi 3.200, que era o que nós tínhamos de recurso disponível para poder fazer a contratação. Mais uma questão. Estão falando que tem pontos que não foram instalados. Eu pedi para a minha comunicação passar para todos vocês, com toda a transparência, o nosso dashboard, onde no dashboard está lá os 3.200 pontos, 24 horas aquele sistema funciona, é um BI, que fica lá na tela da minha sala,
Esse BI, ele coloca aonde estão os 3.200 pontos e quais dos pontos estão online e quais estão offline. Para a gente poder ter aqui uma conversa muito franca, eu queria aproveitar aqui e... abre aí para mim o negócio aí, o BI. Vocês têm aí? Tá fácil aí? Eu abro aqui, eu vou abrir aqui, rapidinho. É super importante porque a gente precisa ter. Enquanto eu vou abrindo aqui o BI... Mas, prefeito, essa informação, por exemplo, que essa ONG cobrava mais caro do que a Prodan, está no inquérito da Polícia Civil, não é dessa matéria do Estadão. É que o Estadão repetiu. Então, mas aí eu volto a repetir para vocês que não procede. Não procede. E sem querer ser indelicado, olhe quanto que a Bandeirantes, a Rede Globo, o SBT, a Prefeitura de São Paulo paga por ponto de Wi-Fi. Se é dedicado, para quantas pessoas vão acessar, qual que é o valor, né? Foi feita toda uma pesquisa de preço desse terceiro processo que eu te falei, que ficava muito mais alto, ficava 2.000 e poucos o ponto. Esse a gente está pagando hoje 1.260, se não me engano, 1.260, acho que é 1.280. Para aquela característica de ponto. Isso está tudo dentro do processo. Então as pessoas, a Prodan cobrava 200, 300. Nunca aconteceu isso, não existe isso. Eu não sei de onde tiraram isso. Ó, aqui muito claro para vocês. Está aqui, agora, nesse exato momento, dos 3.200 pontos, 3.083 ativos e 117 offline. Porque é lógico, entre 3.200 pontos, você vai ter alguns offline. Cai energia, quebra o aparelho. Isso aqui vai mudando todos os dias. Está à disposição de vocês para acompanharem e ter um mapa de todas as regiões onde estão instalados os pontos da rede Wi-Fi. Outra coisa, fala assim, não, teve direcionamento ou erro no valor. O chamamento ficou aberto durante 30 dias. Não é comum um chamamento ficar aberto durante 30 dias. Se durante 30 dias somente essa entidade se propôs a fazer esse serviço por esse valor e estava atendendo todos os parâmetros que a gente precisava, não teria por que não contratar. Foi contratado. Eu volto a observar, durante 30 dias não houve nenhum pedido de impugnação, nenhum questionamento, nenhuma outra entidade quis participar. Ainda bem que essa entidade se propôs, dentro daqueles moldes, de colocar pontos dentro das favelas, das comunidades, dentro daquele conjunto de exigências técnicas e a quantidade de pontos de Wi-Fi na cidade. Ainda bem que ela participou, a gente pôde hoje instalar e ter hoje 3.200 pontos dentro das comunidades, que eu pedi para a minha equipe ir lá entrevistar as pessoas, colocar no nosso site, entrevistando pessoas, falando, olha, eu jamais teria acesso à internet se não tivesse um ponto de Wi-Fi aqui. Então eu acho, sem querer fazer nenhum juízo de valor, mas as informações desencontradas é muito ruim para vocês da imprensa, é ruim para as pessoas que assistem e que leem e que escutam vocês, porque é muito importante que a informação correta seja repassada. Uma coisa vocês podem ter certeza, se tiver qualquer coisa de errada, obviamente a Polícia Civil talvez ela tenha algum mecanismo de identificar alguma coisa que a gente não tem, né? Se ela identificar algo de errado, que a gente vai agir de forma rigorosa, não tenho dúvidas. Mas o que eu estou pontuando é o seguinte, as informações colocadas no presente momento, elas destoam da realidade. Aí fala assim, pagaram o valor do serviço não prestado. Não é verdade. Em 2024, nós fizemos uma glosa de mais de 2 milhões de reais. Porque como é um serviço feito com entidade, o que é feito? Eles não têm capital de giro, não é uma empresa que está lucrando. Você pega, por exemplo, uma UES da Saúde, um outro serviço que a gente tem, a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal, qualquer ente público que faça com a entidade, você deposita uma parte do valor, porque eles não são empresa, não têm capital de giro, aí depois eles fazem a prestação de contas. Esse é o processo normal e natural dentro da legislação. Não existe nada específico de um privilégio para esse tipo de contrato, para esse específico. É uma regra geral. Na análise geral de 2024, volto a falar, foram glosados 2 milhões de reais. 2025 está fazendo uma análise do processo. Tem situações que apresentam um comprovante e que não está de acordo, você pede para corrigir. Se tiver alguma coisa de errado, é feito o desconto. Então, pode ser que eu venha até alguma surpresa. Até agora, eu já pedi para a minha equipe revisar 2 vezes na semana passada. Sexta-feira, eu saí da prefeitura, era quase 10 horas da noite,
revisitando todo o processo. Nós não identificamos até o presente momento nenhum processo. O que eu acho, e aí vocês vão me permitir, sabendo do jeito que eu sou, da sinceridade, que às vezes eu exagero na minha sinceridade. Eu acho que isso está mais por conta de que a pessoa que é dessa entidade, ela participa do filme do Bolsonaro do que especificamente daquele processo. Porque só agora veio essa questão. E falando do filme do Bolsonaro, esse processo foi feito em junho de 2024. A comunicação à SP-Cine de que teria a gravação do filme do Bolsonaro foi em outubro de 25, mais de um ano depois. Não existe relação por parte da Prefeitura de São Paulo, da nossa contratação do serviço que está sendo feito, prestado. Eu contratei 3.200 pontos, os 3.200 pontos estão instalados, eu paguei por aquilo que a gente contratou, as pessoas estão tendo o serviço, não tem relação disso com o filme do Bolsonaro. Então, me parece que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com esse processo, analisar. A Polícia Civil esteve lá, o que ela levou de informação da Secretaria? Aquilo que está disponível para ela e para todos vocês, público. A prestação de contas, ela está no SEI, que é o processo da Prefeitura público. Vocês podem entrar agora lá e acessar. Aquilo que eles levaram hoje, eles já haviam pedido, mesmo estando público, nós já havíamos enviado. Então, olha só, eles pediram, nós enviamos, está público, eles foram lá e pegaram um pendrive com aquelas mesmas informações. Bom, aí agora é uma questão de aguardar, esperar para ver. Não vai ter por parte da Prefeitura nenhum tipo de situação aonde identificada irregularidade que a gente não vai agir. Mas até agora, de tudo que me falaram, não procede com os fatos reais, que eu faço questão de, como prefeito, vir aqui abertamente e falar para vocês com muita transparência e com muita tranquilidade. Prefeito, um dos pontos do inquérito é que não há nota fiscal. Não há nota fiscal, a prefeitura não tem esse documento, porque como que a gente pode garantir que está tudo certo se não teve essa emissão? Esse é um dos pontos. Olha, quando você fala de uma entidade, que é o caso, quando você vai colocar os serviços dentro das comunidades, você não está falando só de um ponto, pegar só um ponto e colocar. É um conjunto de serviços que é aí dentro da comunidade, conversar com as pessoas, instalar, ver o melhor local. Né? A gente entende da importância que é, e vocês sabem da importância que é você na comunidade dialogar, para ver onde é o melhor ponto para colocar, para ter as pessoas terem aquele acesso. Né? Então tem esse tipo de serviço. Como eu disse para vocês, na prestação de contas de 2024, foi glosado quase, ou um pouquinho mais de 2 milhões de reais, porque era um serviço que não havia sido comprovado. É natural do processo, como acontece com vários contratos. O de 2025 está em análise. Uma coisa você pode ter certeza absoluta: se tiver alguma coisa de errado, se faltando algum documento, a Prefeitura ela não vai pagar ou ela vai descontar. Não tenho dúvida disso. Eu garanto para vocês que esse processo... Para você ter ideia, quem era o secretário da época que fez esse processo? Era um delegado, o delegado Bruno Lima. O delegado Bruno Lima, que é uma pessoa altamente respeitada, um cara ilibado, era o secretário da época que fez a licitação. Então, o que eu só fico assim, preocupado, não com a investigação, que eu acho ótimo, talvez eles tenham algo que eu desconheça, né? Às vezes acontece. E aí, se eles me trouxerem algo que eu desconheça, para eu poder tomar a atitude. O que eu só queria colocar para vocês é que está sendo muitas informações desencontradas. Eu volto a pontuar, Bruno. Falaram que teve direcionamento. Como? 30 dias de chamamento? Como que você obstaculizou alguém de participar do processo? Por 30 dias, não é comum, por 30 dias aberto para alguém vir participar. A questão dos pontos, está o BI aí. Você imagina se eu não tivesse esse dashboard com essa informação para passar para vocês. Aí ficaria uma situação difícil. Graças a Deus, dentro do processo, estava exigindo que tivesse o dashboard, né, que vocês pudessem consultar lá esse serviço. Tem um jornalista de vocês, amigo de vocês, que não está aqui nesse momento, que foi em 4 pontos. Aí ele falou assim, olha, dos 4 pontos, 3 não tem o serviço e 1 tem. Ele foi em 3 pontos que não era o serviço nosso. Aí ele nem soltou a matéria, porque 1 ele foi, estava certo, os outros 3, e é o Sérgio Quintela, para a gente poder ter muita transparência, tá? Então assim, eu estou muito tranquilo, absolutamente tranquilo. Eu só acho que é muito ruim para mim, como prefeito, que trabalho pra caramba, que estou, sabe, dando tudo de mim com a minha equipe, fazendo o que é de melhor, o que é de correto, combatendo qualquer ilegalidade, qualquer tipo de desvio, corrupção,
a gente está sofrendo uma busca e apreensão para levar algo que as pessoas já tinham, ou para soltar informações que não condizem com a realidade. Né? Eu não tenho problema nenhum de ter alguma situação ali, não, isso aqui está errado, vamos corrigir, óbvio, com certeza. Vou agradecer se alguém puder me provar que tem alguma coisa errada. Mas até agora, até o presente momento, de tudo que eu vi, não existe absolutamente nada de errado nesse processo. Nada. O que o senhor acha, então, que o Ministério Público e a própria Polícia Civil decidiram fazer, então, essa investigação e qual que é a justificativa deles que o senhor acredita para isso, para que fique bem claro para as pessoas? Eu havia comentado aqui, pode ser que eles têm mais ferramentas do que a gente. Pode ser que eles tenham alguma informação que a gente não consegue alcançar. Né? Por exemplo, eu não consigo alcançar a conta corrente da pessoa, eu não consigo alcançar relações. A gente tem um processo de abrir uma licitação, dentro daquelas regras da lei de licitação, credenciar a empresa, se ela atende todos os requisitos. A pessoa presta o serviço, a gente paga de acordo com o serviço prestado, né? E faz a checagem se aquilo que eu contratei está sendo prestado. Desse ponto de vista, da nossa parte, tudo ok. Eu comentei aqui, pode ser que eles tenham alguma coisa que a gente não enxergue. O que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista da prefeitura, da contratação, eu posso te garantir direcionamento. Como que vai ter direcionamento se ficou aberto por 30 dias o chamamento e só ela apareceu? Onde está o direcionamento nisso? Né? Preço, como é que pode ser um preço maior se os preços que ela está praticando é menor? Eu tenho certeza que, inclusive, do que você paga lá no Metrópolis, do que ela paga na CBN, do que você paga na Bandeirantes, do que eu pago na prefeitura. O meu contrato de ponto de Wi-Fi é mais caro do meu gabinete do que é feito nesse local. Lembrando que, precisa considerar, nós estamos falando de 3.200 pontos instalados nos extremos da cidade, dentro das comunidades. Você vai ver no mapa que eu te mandei, o dashboard, no centro. Aonde que é? Era lá na favela do Moinho, era dentro das comunidades, na favela do Gato. Na maioria dos casos, está onde? Está lá no Pantanal, está lá no Capão Redondo, está lá na Pedreira, está lá em Itaquera, José Bonifácio, lá no Itaim Paulista. Dentro das comunidades, obviamente, você tem um custo diferente para fazer essa instalação por conta da quantidade e do local de instalação desse processo. Então, se eles, obviamente, para fazer isso, para o juiz pegar, analisar e autorizar, obviamente que o juiz acolheu aqueles argumentos que aí eu desconheço, eu não sei do processo. Eu fiquei sabendo só hoje, quando eles me avisaram, eu estava da prefeitura cedo, 8 horas da manhã, aí me disseram que estava chegando lá o pessoal, e eu perguntei, mas o que eles querem? Aí me mandaram uma foto do manual de busca, foram embora muito rápido, e eu perguntei para o secretário o que eles levaram. Aí o secretário me respondeu, aspas, prefeito, eles levaram no pendrive as informações daquilo que eles já haviam nos solicitado e daquilo que já está público no SEI que está aberto. Só isso. Então, é algo que a gente não sabe. Mas pode ser, aliás, tem que ter, né? Não é possível que vão fazer. Então, prefeito, um outro ponto que está no inquérito que levantou o motivo dessa operação é porque essa empresa não tem nenhuma experiência em instalação de Wi-Fi livre, não tinha nenhuma experiência, nunca tinha feito isso antes. Então, esse é um dos pontos também. Daí eu me questiono, você tinha conhecimento dessa empresa, dessa ONG, ou você por acaso conhece a Karina, que é responsável pela empresa, pela ONG, também pela produtora? Você desconfia que esse dinheiro possa ter ido para, por exemplo, para a produção do filme do Bolsonaro, que é o que chegou a se levantar? Ah, a questão é do filme do Bolsonaro, então, não é do Wi-Fi? Não, porque o dinheiro... Exato, porque ela é a dona da produtora, entendeu? Isso não é a nossa suspeita, é o que Mas- está no inquérito. Então, mas se isso está no inquérito, eu, como cidadão, não como prefeito, eu tenho que discordar. Porque a pessoa... Eu tenho empresa de embalagem, eu tenho empresa de administração sanitário, eu tenho fazenda, eu tenho várias atividades. Eu sou prefeito. Qual o problema da pessoa ter várias atividades? Então, se é essa motivação, aí eu acho grave. Aí muda o meu discurso. Se a motivação, conforme vocês estão me dizendo, é por conta do filme, então estou indo atrás de um contrato com a prefeitura de 2024 para do filme, aí é grave. Aí é perseguição política. Aí, Não, prefeito, a motivação não é Hã? o filme. Não? A Karina está ligada ao filme. e qual o problema? E aponta Qual o problema? Ela não pode? Qual o problema? Qual o problema? Aí, gente, vamos ser realistas aqui.
Se a questão é política, se eventualmente a questão é política, eu acho que é um erro grave. Eu acho que é um desrespeito à democracia. Se a questão é política, se por acaso for uma questão política. Se estão fazendo isso por conta do filme, aí eu acho grave. Aí eu acho que precisa ter um outro tipo de apuração. Aí é uma conotação, se por acaso tem, aí é uma conotação política partidária. Aí eu acho que é grave. Eu acho que não merece ninguém ser crucificado porque ela tem uma preferência política A ou B. Eu estou aqui hoje entregando 131 apartamentos para uma entidade que é ligada à esquerda, claramente ligada à esquerda. Isso não impede que a minha política pública seja uma política pública ampla para todos, porque a gente tem que saber diferenciar. Não é porque a pessoa é de esquerda que eu não vou fazer o convênio com a entidade que o seu presidente é militante da esquerda. A gente tem que ter então eu tenho tranquilidade de dizer, porque o meu comportamento, ele é um comportamento sério e partidário dentro da minha função. Se for isso, eu acho grave. Se for, eu acho grave. Do ponto de vista do contrato não tem, mas eu queria te responder. Por que a empresa não tem experiência em instalação de Wi-Fi? Eu contei aqui um relato de que a gente fez a primeira vez, a segunda deu deserto, a terceira o preço ficou alto e foi achado um método de você reduzir o custo para atender as pessoas, que era fazer para uma entidade sem fins lucrativos, né? Se você achar alguma entidade sem fins lucrativos que tem experiência de instalar Wi-Fi, aí você representa o que eu coloco. A questão era mais ampla do que isso. Era de você mapear as comunidades, fazer esse mapeamento, verificar a questão da falta de sinais naqueles locais, a vulnerabilidade daquela comunidade e instalar esses pontos de Wi-Fi nesses locais. Então não é só instalar. E ela contratou empresas, a entidade contratou empresas para fazer essa instalação, que inclusive sofreram também hoje, me parece, busca e apreensão nas empresas que ela contratou. Eu volto a falar, se tiver alguma coisa de errado, se a Polícia Civil, o Ministério Público, a Justiça fizer alguma coisa de errado, eu vou ser o primeiro a tomar as providências. Até o presente momento, a Prefeitura não identificou nada de errado nesse contrato, muito pelo contrário, ele atendeu a questão da vantajosidade, ele atendeu todos os critérios que a gente tem de economicidade e de prestação do serviço para atender as pessoas. Do ponto de vista da Prefeitura, eu garanto para vocês que eu estou absolutamente tranquilo. Volto a falar, a Polícia Civil foi hoje numa busca e apreensão para levar um material que eles já haviam recebido. Bom. Aqui, prefeito, um outro assunto agora. Quer mais alguma coisa desse assunto? A Maju perguntou se o senhor conhecia a Karina, acho que o senhor acabou não respondendo. Não tenho o contato, não tenho o celular, já conheci de um evento que ela fez, se não me engano, que eu fui, que eu tive com ela, que foi Expo Cristã, não é? Ela fez? Se não me engano, foi a Expo Cristã que ela organizou, mas não é uma pessoa que eu tenho contato. Já tive, mas não é uma pessoa que eu converso, que eu tenho contato, não. Mas não tenho problema nenhum de ter também, viu? Não estou aqui me excluindo, eu acho uma pessoa decente, uma mulher trabalhadora, uma mulher que, como qualquer uma outra, está batalhando e que conhece o Bolsonaro, né? Então está passando por isso. Prefeito, o senhor reafirma que não há nenhuma verba municipal nesse filme, certo? Não, lógico que não. Então o problema é o filme. Não, então tá ótimo. Eu tô recebendo aqui de uma imprensa que eu respeito uma preocupação com o filme do Bolsonaro. Não há preocupação. Do Lula não tem preocupação? Tem inúmeras, a gente pode tá bom. Prefeito, vamos dar aqui. Liberação de 324 milhões destinada à construção de novas zonas de silêncio. Eu queria que o senhor falasse a quantidade de ônibus que serão comprados por esse valor e a projeção da frota até o final do ano, até o final do mandato, e também, se possível, uma atualização do governo da Rádio Elétrica, Dos ônibus, a gente fez uma liberação, uma antecipação de um recurso, porque a gente está tendo a demora do governo federal de fazer a liberação do financiamento. Como os ônibus já estão prontos, eu estou fazendo essa liberação para que a gente possa já caminhar para entregar esses ônibus até o final de junho, né? São em torno de 500 ônibus. Então a gente coloca mais 500 ônibus aí nesse mês ainda de junho. É importante que a gente vai deixar de consumir 18 milhões de litros de óleo diesel por ano, com esses mais 500 ônibus elétricos, um grande ganho para a cidade. E com relação ao BRT, Radial Leste está caminhando, a gente agora
está fazendo a liberação para entrar na segunda etapa. São 3 fases. A fase 1 tem A, B e C. A gente, na A, conclui até o final do ano. Já está liberando para B. Demos início na ordem de serviço para fazer o BRT Aricanduva. Então a gente vai ter aí um viário super importante que vai diminuir em 50% o trajeto das pessoas que vai sair aqui do Parque Dom Pedro para se dirigir à Zona Leste ou vir da Zona Leste aqui para o centro de São Paulo, com a conclusão do BRT Radial Leste e o BRT Aricanduva.